Let's Agora go. sim. Então, boa noite a todos. Mais uma sessão das quartas das UTIs intensivas. Dessa vez, nós Obrigado. vamos ter uma participação muito especial do nosso amigo Rogério Silveira, que é neurologista, é intensivista, titulado pelas respectivas associações, mestre pela Universidade Federal Fluminense, foi cofundador do CITIM, do curso de terapia intensiva neurológica da AMIB, e é ex-presidente também desse comitê, atualmente membro, coordena as UTIs do Hospital Estadual Azevedo Lima e do Hospital Estadual Azevedo, alguma coisa com T. Alberto Torres. Alberto Torres, né? E é um grande conhecedor do tema, né? Neurointensivismo, uma pessoa que tem, além de grande experiência, tem uma erudição muito grande no assunto e, com certeza, vai nos brindar aí com uma excelente apresentação, que nós estamos aqui ansiosos para assistir. Verinho, é todo seu aí, o microfone e a tela, e nos brinde aí com sua sapiência. Antes de mais nada, agradecer o convite ao nosso presidente do Comitê de Terapia de Prova de Esqueci disso, rapaz. Esqueci de falar. Verdade, verdade. E também o Suprareg, o Ederlon, o Caio, poxa, eu me sinto muito orgulhoso, lisonjeado pelo convite e espero alcançar as expectativas de vocês. Quando a gente vai estudar qualquer assunto relacionado à terapia intensiva, vamos montar um planejamento terapêutico de qualquer enfermidade dentro do CTI. É importante a gente conhecer a epidemiologia das complicações, do que se espera de uma situação qualquer. Em relação ao paciente neurocirúrgico, pós-ópera neurocirúrgico, a mortalidade no pré-operatório é estimada em torno de 2%, 3%. Mas no pós-operatório, pode chegar a 30% a quantidade de complicações. 30%, especialmente nas primeiras 6, 12 horas no pós-operatório de neurocirurgia. Essas complicações podem ser sistêmicas ou neurológicas. Sistêmicas, hipoxemia, hipotensão, hipertensão, distúrbios do gás carbônico, térmico, glicêmico, natrêmico, TEP, mais tromboembolismo mais tardio um pouquinho. E neurológico, edema, hematoma, hidrocefalia, pneumoencefalo. Então, sabendo dessas complicações, você tem que focar muito o atendimento do paciente em pós-operatório, lembrando dessas complicações. E 30% dos pacientes podem evoluir com alguma dessas complicações. Então, o que se espera do intensivista quando recebe o paciente do centro cirúrgico que tenha sido operado por um neurocirurgião? Se espera que, primeira coisa, que ele tire o bumbum da cadeira e levante da frente do computador, de onde esteja no sofá, e vá direto ao paciente. Chegando ao paciente, antes de conversar com o anestesiologista ou com a equipe, olhe para o paciente. Cheque o ABC. Depois, rápido, se vocês vão gastar 20 segundos, 15 segundos com isso. Rapidamente, se o tubo está no local certo, dá uma escutada rápida no pulmão, abre-se baixo, dá uma olhada no oxímetro, rapidamente dê uma checada na como é que está a pressão arterial, olha a pupila, aí dê atenção para o anestesista ou para o neurocirurgião. Anotem o diagnóstico principal, o secundário, se tiver algum outro diagnóstico, como é que era o status pré-cirúrgico, qual Glasgow ele entrou ao centro cirúrgico, qual era a situação dele ao entrar no centro cirúrgico. E não esqueçam de perguntar como é que foi a cirurgia. Se teve alguma complicação durante a cirurgia, esse paciente falou, qual o tempo cirúrgico? Foi mais de 6 horas? Foi fossa craniana posterior? Teve alguma instabilidade hemodinâmica durante a cirurgia? Isso deverá estar anotado na evolução do médico intensivista quando ele receber, logo depois que ele receber esse paciente, tem que estar tudo registrado na internação do paciente. E tem uma regra que geral, não é 100%, mas depois tem que ser melhor do que antes. Ou seja, eu espero receber o paciente no centro cirúrgico melhor do que ele entrou no centro cirúrgico. É a expectativa. Nem sempre isso acontece, mas a nossa expectativa inicial é que ele tenha ido para o centro cirúrgico para resolver um problema e tenha um retorno melhor do que
quando ele entrou. Se não acontecer isso, temos que saber por que ele não está melhor do que quando ele entrou no centro cirúrgico. Isso é importante para o manuseio adequado desse paciente. Em relação ao ABC, algumas coisas são importantes ter em mente. Um paciente que tem sido submetido à cirurgia de adenoma de hipófise, um acromegálico, ele pode ter macroglosia. Então, uma intubação muito precoce, um paciente muito obeso, pode ser complicado o manejo da via aérea. Então, cuidado em intubar muito precoce esses pacientes no pós-óptio de neurocirurgia. Assim como as cirurgias de endarterectomia carotídea ou abordagem anterior de uma hérnia de disco cervical. Não esquecendo que não é tão incomum o paciente com lesão cerebral grave, especialmente pós-TCE grave, retorno do centro cirúrgico, o paciente evolui com congestão pulmonar. Então, cuidado e sempre lembrar de não ser muito afoito em desinvadir o paciente no pós-op imediato. Em relação à oximetria, como nós falamos antes, as principais complicações sistêmicas, hipoxemia, instabilidade hemodinâmica. Então, lembrar que o cérebro não tem reserva de oxigênio e glicose. Em relação à oxigenação, na época que o Rogério, eu tinha cabelo só cabelo preto, eu adorava 100% no oxímetro nos pacientes no pós-óptio de neurocirurgia. Agora, não mais. Nosso objetivo, em termos de oxigenação, é uma saturação próxima de 93. Em hipótese alguma, o cérebro poderá sofrer uma baixa oferta de oxigênio. Então, uma saturação abaixo de 90, em hipótese alguma. Se o paciente não estiver entubado, se ele chegar em pós-óptio neurocirurgia com hipoxemia, pequem por excesso, sejam agressivos no manejo da via aérea e na oferta de oxigênio. Então, a gente vai objetivar uma saturação em torno de 93, como regra geral, nos pacientes em pós-óptio de neurocirurgia imediata. Em relação à pressão arterial, é interessante que ele se mantenha sendo monitorado pelo menos durante 24 horas, no pós-óptio de neurocirurgia. Então, uma linha arterial é mandatória, como regra geral. Eletrocardiograma, admissão, sempre. Eu sei que um número razoável, se eu não me engano, em torno de 15% dos pacientes evoluem com alguma disfunção isquêmica ou elétrica cardíaca. Então, é importante que tenhamos um eletrocardiograma assim que chegar esse paciente. Essa curva de acoplamento, essa autorregulação pressórica, em que, apesar da variação da pressão arterial média entre 60 e 160 não afetar o fluxo por adequação do calibre dos vasos, isso funciona para o cérebro normal. No paciente com uma lesão cerebral grave, isso não ocorre. O aumento da pressão arterial média leva a um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Então, nas catástrofes intracranianas, nas situações de pós-op com grande manipulação cerebral, ou um TCE muito grave que tenha feito uma cranectomia, lembrem-se que aumento progressivo da pressão arterial média leva a aumento progressivo de fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode levar ao aumento da pressão intracraniana. Então, controle agressivo da pressão arterial, como regra geral, em todo paciente no pós-operatório de neurocirurgia. Lógico que é importante saber se essa cirurgia é letiva ou ela é emergencial e qual é o status do paciente pré-operatório. Mas, como regra geral, a recomendação é um controle muito agressivo da pressão arterial média nesse pós-óptio. Por quanto tempo essa preocupação agressiva em relação à pressão arterial média, em relação à saturação? Por quanto tempo, qual é a frequência que eu preciso monitorar a pressão, o neurocheck do doente? As complicações ocorrem quase sempre nas primeiras 6, 12 horas, até 24 horas. Depois de 24 horas também, não é incomum que ocorram complicações, mas nas primeiras 6, 12 horas é o período mais crítico. Então, atenção na pressão arterial, na saturação e na avaliação neurológica sequencial. O neurocheck é uma ferramenta, é uma forma de monitorar o paciente no pós-óptio de neurocirurgia, onde avaliamos o Glasgow, a força, a simetria de força, do lado esquerdo e direito, e as pupilas. Então, importante aqui nessa ferramenta, apenas uma lanterninha é o suficiente para você avaliar a simetria das pupilas. E eu vou checar esse neurocheck, Glasgow, força muscular e pupila, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, de 4 horas, eu não sei. Vai depender do quanto
de risco há em relação a uma complicação. Se o Rigota vira para mim e fala, Rogério, a cirurgia foi uma tourada, eu estou bem preocupado com esse paciente. Opa, eu vou querer um neurocheque de hora em hora. Okay? Mas aí Rigota vira para mim e fala que foi uma retirada de meningioma de superfície. Eu vou fazer um neurocheque agora, talvez daqui a 2, 4 horas, nas primeiras 12, 24 horas. Então, a frequência da repetição do neurocheque vai depender de quanto de informações eu tenho quanto a potencial de complicação. Vai depender de caso a caso. E quando é que eu repito a tomografia? Toda vez que piorar o neurocheque, houver uma piora clínica, quando o paciente evolui diferente do esperado. Esse paciente entrou no centro cirúrgico com Glasgow de 12 e agora está com pós-op, ele até ficou com 12, mas piorou para 10. Ou ele não está tão bem quanto esperava que ele fosse evoluir. Repete a tomografia. Não adianta repetir a tomografia depois de 2 dias do pós-op cirúrgico. Até adianta algumas situações, mas, como regra geral, as complicações deverão ser identificadas nas primeiras 12 horas. Identificar que o paciente complicou com a expansão do hematoma 48 horas depois, isso vai impactar muito pouco no prognóstico. Tem que ser identificado nas primeiras 6, 12 horas, como regra geral. Cabeceira centrada, elevada a 30 graus. Olha, essa foto aqui é bem interessante. Tem uma questão histórica. Numa apresentação do Júlio Cruz, em São Paulo, isso algum tempo antes do falecimento, eu fiquei assustado que todos os slides dele, os pacientes todos com colar cervical. E eu tive a oportunidade de perguntar para ele por que os pacientes dele todos estavam com colar cervical, no pós-op de neurocirurgia dele. E ele me explicou uma coisa bem interessante. Colar cervical eu coloco, Rogério, porque é a melhor forma que eu encontrei para manter a cabeça centrada, levemente estendida. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, mas isso não vai causar lesão de cervical, compressão de jugular, lesão de pressão? Aí ele, não, Rogério. Se eu não resolver a pressão intracraniana nas primeiras 24 horas, eu não estou preocupado no segundo, terceiro dia. Então, fica com colar cervical, sim, no pós-op de neurocirurgia, mas eu retiro no dia seguinte. Com 1, 2 dias só, é o tempo que eu preciso. Gente, isso não tem no livro, não, tá? Eu estou passando para vocês uma explicação dada pelo falecido Júlio Cruz, que eu confesso que eu usei bastante. Colar cervical. Saudoso e polêmico Júlio Cruz. Né? Sim, desculpa utilizar isso. Mas eu gostei da ideia dele, tá? Isso aqui é uma ideia bem interessante. Em relação à altura da cabeceira, é bem documentado que a cabeceira a partir de 30 graus tem a melhor relação em termos de pressão de perfusão cerebral e pressão intracraniana. Então é interessante que as cabeceiras no pós-op de neurocirurgia fiquem em torno de 30 a 40 graus. Se vocês olharem os trabalhos de Lundberg sobre curvas de pressão intracraniana, vocês vão se assustar como é que era a cabeceira naquela época e qual é o nível zero da pressão intracraniana medida na ocasião. A cabeceira, todos os pacientes neurocirúrgicos ficavam a 0 grau. E o nível zero de medição para PIC era na testa. Então, quando você fala que a pressão intracraniana normal é 0, 0,5, 0,10, utilizando as bibliografias originais de Lundberg, vocês estão utilizando um outro parâmetro de zero para a pressão intracraniana, de zerar a pressão intracraniana. Então, cuidado em relação a essas informações antigas. Muita coisa mudou em termos de terapia intensiva neurológica nos últimos anos. O paciente monitorado continuamente nas próximas 24 horas. E o sinal vital que a gente, infelizmente, esquece muito, a dor. É o 5º sinal vital. Pós-op de neurinoma diacústico, de abordagem de forame magnum, esses pacientes cursam com muita dor. E quase que invariavelmente os serviços de terapia intensiva não monitoram a dor de forma adequada, de forma regular. A dor pode ser monitorada. Quando o paciente está acordado, com via aérea natural, acordado, uma escala visual análoga ou numérica é suficiente. Mas pacientes entubados, eu vou usar ou BPS ou CIPOT. Eu costumo usar mais o BPS, que acho mais simples, que onde eu avalio expressão facial, movimentos dos membros superiores e a adaptação com o ventilador. Os pacientes não deverão sentir dor. Dor leva a aumento de adrenalina, aumento pressórico e a terceira complicação sistêmica mais comum no pós-op de neurocirurgia é sangramento. Então, de olho, não só pela
complicação do sangramento, mas dor não se permite mais dor dentro de terapia intensiva. Então, sinal vital, o avaliador de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, e registrar. E não basta só registrar, tem que ter uma medida para corrigir essa dor. E lembrando, pós-op de neuronoma de acústico, de base de crânio, muita dor. Esse paciente cursa com muita dor. Febre, o paciente está cursando com febre. A dúvida é infecção ou é uma de origem neurogênica? Eu tem mais ou menos um mês, eu cheguei no CTI e o rotina tinha passado um esquema antibiótico amplo para um paciente com hemorragia subaracnoide, era um Hunt-Reis 1. O paciente estava com um acesso nervoso periférico, estava no CTI, mas estava sem déficit neurológico, e eu não entendi o esquema antibiótico amplo que foi iniciado. Ah, está fazendo febre. Poxa, mas qual a invasão? Qual o foco? Não tinha foco nenhum. Então, gente, hemorragia subaracnoide, especialmente com um Fischer modificado mais elevado, 70% deles cursam com febre. Se não tiver nenhum foco, lembrar que possa ser de origem neurogênica ou inflamatória. Meningite química, o sangue fora do seu local adequado pode causar uma baita de uma reação inflamatória nas meninges, com rigidez de nuca e febre. Assim como lesões de base frontal, especialmente base frontal esquerda, se não me engano, e as lesões axonais difusas, tipo 3, na maioria das vezes o paciente, em algum momento, cursa com febre. Tá? Isso pode chegar até 80% desses pacientes cursam com febre sem ter foco infeccioso. Em relação à diurese, uma boa parte da culpa de ser prolixo ou desses slides estarem como estão foi do Rui Monteiro. Eu comentei com ele que ia fazer essa apresentação, ele me encheu de artigos nesses últimos 2 dias. Eu não consegui botar do jeito que seria adequado pelas últimas publicações. Mas vamos lá. Em relação à diurese. Diurese horária no pós-operatório de neurocirurgia. Por quê? Se eu tiver uma diurese acima de 4 ml por quilo-hora, tem que considerar diabetes insípidos. Os pacientes com lesões graves do sistema nervoso central, isso é muito comum. Assim como uma retração urinária, um volume urinário abaixo de 0,5 ml por quilo-hora, tem que pensar em hipovolemia. O cérebro não tem reserva de oxigênio e glicose, ele precisa de um fluxo sanguíneo constante. Então, a diurese é um ótimo marcador de como é que está a perfusão tecidual. Então, pós-óbito de neurocirurgia, diurese horária, registrado lá no balanço hídrico. Hidratação com solução isotônica. Não cabe o soro glicosado, não cabe. O ringer lactato, Rogério. Poxa, o ringer lactato, infelizmente, é levemente hipotônico. Ah, mas o soro fisiológico não causa acidose hiperclorêmica, pode aumentar a lesão renal? Até pode, se você tiver a opção de uma solução isosmolar, outra, beleza, mas como regra geral a gente vai recomendar o soro fisiológico. E diferente da época do Ederlon, quando dava plantão por 48 horas, segundo o Ciro, a gente inchava os pacientes com volume, eram 4, 5, 6 litros de soro fisiológico que a gente fazia, nessa época de 92, 93. Eu participei disso. Os pacientes todos com hiperidratação, com edema subconjuntival, saindo saliva. Gente, isso não se faz mais. A hidratação hoje é por fluido de responsividade, débito urinário, perfusão, nada de encher o paciente com volume. Uma regra geral, eu faço 1.000 ml, vou analisando débito urinário, vou adequando de acordo com a gravidade, com o débito urinário, com a veia cava, com fração de injeção, hidratação otimizada. Glicemia, de 4 a 4 horas. E o alvo, isso muda cada 10 anos, isso muda, mas como alvo glicêmico, entre 140 e 180, medidas agressivas não deverão ser tomadas como regra geral, permitindo valores glicêmicos até de 180 miligramas por decilitro. E o sódio? Aqui eu botei de 12 em 12 horas. Eu quero um sódio de admissão, tá? E eu vou repetir esse sódio em 12 horas. Mas se meu paciente começa a urinar 3 ml por quilo-hora, 4 ml por quilo-hora, eu vou querer um sódio, uma repetição do sódio em 6 horas, 4, 6 horas. Por quê? Esse paciente, com frequência, quando uma cirurgia mais complexa ou um pós-op de neurocirurgia por trauma grave,
Os pacientes com frequência cursam com diabetes insípidos. E é muito fácil o paciente evoluir para insuficiência circulatória, para choque hipovolêmico. Ele urina 2, 3 litros em 1 hora. Em 3 horas, ele urina 6, 9 litros. E o paciente para batendo seco. Então, de olho no débito urinário e no sódio, porque esse paciente, o sódio dispara, vai para 140, 150, 160, 170 e pede o rim. Então, de olho nisso. Um paciente mais grave, diurese horária, sódio na admissão e 12 horas depois. Urinou muito, está urinando demais, repete em 6 horas. E ajuste a hidratação. Por isso que não dá para botar uma hidratação padrão do pós-óptimo de neurocirurgia. Vai depender de como é que seja a gravidade do paciente, o volume urinário, o status circulatório. Em relação à dieta, o mais precoce possível. Como regra geral, sempre pedir avaliação da fonoaudiologia para ver se ele tem defesa da deglutição, mas se eu não conseguir que ele tenha essa deglutição, em 24, 48 horas já estou considerando a dieta interal. Outra via. Em relação a vômitos, aos vômitos, especialmente fossa peniana posterior, manipulação de fossa posterior, cranectomia, como regra geral, 50% dos pacientes apresentam episódio emético. Então, normalmente o anestesista já faz um dancetrona no pós-op, mas ficar atento em relação ao risco de broncoaspiração. Como regra geral, a gente deixa nas primeiras 24 horas um antiemético regular, depois a gente deixa SOS. Antibióticos. Eu estou ansioso para a parte pós-apresentação, para as discussões. Antibióticos, como regra geral, não se mantém um antibiótico. Antibiótico só no pré-operatório. No Brasil, há uma tendência a se manter até 24 horas como uma regra geral. Eu conversei bastante com o Salomão sobre isso, já tive a oportunidade de discutir com a Viviane também. Eles deixam lá na Beneficência Portuguesa por 24 horas. Eu não sei muito bem o motivo, mas o que se recomenda no pré-operatório. Se a cirurgia tiver comunicação com a cavidade oral ou método auditivo externo, recomendado o uso do clavulin como antibiótico profilático no pré-operatório. DVE não é para manter com antibiótico, catéter de PIC não é para se manter com antibióticos. Em relação à prevenção de trombose venosa profunda, alguns vão se assustar, especialmente o pessoal que não tem muito contato com o neurointensivismo. Pós-op de neurocirurgia, a gente já começa com prevenção farmacológica 48 horas depois. Na cranectomia simples, 24 horas depois já começa com prevenção farmacológica. Mas medidas mecânicas já, no pós-op de neurocirurgia imediato já terão início. Aí no AVC hemorrágico, normalmente 48 horas depois do AVC hemorrágico já começa com medicações, com enoxaparina. A dose fixa, não. No idoso, com disfunção renal, a gente vai ajustar a dose de enoxaparina. Mas todo AVC hemorrágico você começa a enoxaparina, Rogério? Não, normalmente eu repito a tomografia em 24 horas. Se não teve nenhum aumento, nenhuma expansão do hematoma, com 48 horas já estou com medidas medicamentosas na prevenção de trombose venosa. Corticoide, não faço de rotina, normalmente não tem indicação, apenas pacientes de pós-op de tumor cerebral. E cirurgia de hipófise, a gente também, tumorais, dexametasona tem um bom espaço, tem indicação, no caso. Quando acordar e despertar, é bom deixar o paciente sedado por 24, 48 horas pós-manipulação cerebral para descansar o cérebro, para neuroproteger? Não, não existe essa indicação. Muito pelo contrário. Se você deixa o paciente sedado no pós-op de neurocirurgia, você perde a capacidade de identificar uma piora de um déficit neurológico, uma piora do Glasgow. Então, o ideal é que esse paciente seja desperto, estudado o mais precoce possível. Agora, óbvio, se o Rigota chega para mim e fala, Rogério, a cirurgia foi uma torada, eu estou preocupado, eu queria deixar esse paciente com nenhuma movimentação por 24, 48 horas. Esse paciente eu vou monitorar ele de todas as formas possíveis, com medição do nervo, da bainha do nervo óptico, eletroencefalograma se eu tiver, eu vou fazer avaliação do reflexo fotomotor de hora em hora, de 2 horas. Se eu tiver Doppler transcraniano, eu vou utilizar outras medidas multimodais para o paciente que eu não puder despertar pela possibilidade de uma complicação. Mas, como regra geral,
despertar o doente e extubar precoce. Okay? A sedação a gente não recomenda como um todo. Vamos manter o paciente. Midazolam, a gente não usa quase mais midazolam. Midazolam vai ter espaço no estado de mal epilético. Por que não? Porque a sedação, especialmente com midazolam, aumenta o tempo de ventilação mecânica. O Brasil é um dos piores países do mundo em termos de tempo médio de ventilação mecânica. A gente precisa diminuir isso e por excesso de sedação que é usado no Brasil. E qual sedativo que eu uso quando necessário? Propofol é uma ótima droga. E a ketamina, Rogério? Ketamina é uma droga excelente. Havia uma lenda de que aumentava a pressão intracraniana, isso caiu. É uma ótima droga. Por que é uma ótima droga para o paciente neurocrítico? Porque não causa estabilidade hemodinâmica, ele mantém o tônus simpático, ele mantém o fluxo sanguíneo cerebral. E ele tem um poder maravilhoso de desligar o botão da dor. E a principal causa de agitação no paciente no pós-op é dor. Você tem uma medicação que desliga o botão da dor, então é uma ótima medicação, como regra geral. Parâmetros de ventilador. O paciente vai ficar em ventilação mecânica, porque o paciente já chegou no centro cirúrgico com Glasgow de 7, era um politrauma, um TCE grave, então eu espero que ele volte melhor. Se não voltou melhor, pelo menos que ele fique com Glasgow de 7, 8. Está em ventilação mecânica. Quais os parâmetros? Parâmetros normais, nada de hiperventilar, nada de hiperóxia. FO2 suficiente para manter uma saturação próxima a 93 e o volume minuto adequado para manter um PCO2 próximo de 35 a 40. Esses são os parâmetros que eu vou utilizar, o volume minuto adequado, PIP de 5 a 6, e volume corrente normalmente de 4 a 6, como regra geral. Banho. Posso dar banho no pós-op de neurocirurgia? Paciente com TCE grave, hipertensão intracraniana, não. Não faço mudança de decúbito, não dou banho. Mas o paciente é todo sujo, banho de gato. Não. Mas aí, o paciente vai fazer lesão de pressão? Não vai fazer lesão de pressão. Por que não vai fazer? Porque eu tenho que resolver isso em 24 horas. Se eu não resolvo uma hipertensão intracraniana em 24 horas, 36 horas, esse paciente vai ter a mesma mortalidade e morbidade. Então, não tem problema, 24 horas é o tempo que eu tenho para resolver essa hipertensão intracraniana. O cérebro é diferente do coração, dos rins, do pulmão. O cérebro não tem reserva. Se eu não resolvo nas primeiras 24 horas, eu não vou resolver mais. O paciente vai ficar sequelado ou vai morrer. Então, não tem problema. 24 horas sem banho, não tem problema nenhum. Nesse momento, pós-op, paciente estável, nada de banho, nada de mudança de decúbito. Em relação a PIC e DVE, manter alinhamento cefalopodal, cabeça em posição neutra, reta, cabeceira 30, 40 graus, o ponto zero é alinhado com o meato auditivo externo, e não esquecer que se o paciente precisar ir para a tomografia, ou por algum motivo está com DVE, baixar para dar banho, não esquecer de fechar o sistema durante o transporte, durante o banho, e não esquecer de abrir logo após. É importante que seja uma equipe treinada e retreinada para que não aconteçam esses erros. Abaixar a cabeceira com o DVE aberta, subir, isso vai levar um fluxo para dentro e para fora de líquido, levando a ventriculite e a complicações. Eu vou disponibilizar para quem quiser essa aula e a fonte bibliográfica extensa que me foi ofertado. Para quem quiser, só mandar um e-mail para mim, que eu mandarei de volta esses artigos e a representação para quem quiser. Aberta a discussões agora. Ederlon, Ciro, Fernando, fiquem à vontade, Caio. Maravilha, professor. Vamos ver se tem alguém da plateia que se manifeste. Com toda certeza. Estou até com medo aqui. Vamos que vamos. Vamos ver. Pessoal, vamos lá. Doutor Rogério está aí animado para responder. Parabéns aí, Rogério. Acho que foi bem prática aí a apresentação. Acho que enquanto o pessoal esquenta os motores, deixa eu te provocar aqui com algumas coisas para a gente colocar aí na mesa para discutir. Primeiro, pegando lá no teu início a questão do ABC, eu queria que você reforçasse uma coisa que eu acho que é muito importante, que a preocupação com pressão arterial no pós-operatório de neurocirurgia é algo muito mais importante do que no pós-operatório de cirurgia cardíaca. E, às vezes, eu acho que há uma preocupação excessiva com pressão arterial no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é completamente diferente da preocupação que teríamos que ter
no pós-operatório de neurocirurgia. Eu queria que você reforçasse um pouquinho a Perfeito. importância disso. Perfeito, perfeito. Bem, como apresentado no slide de adequação de fluxo, pressão, no paciente sem uma lesão catastrófica, a variação de pressão arterial média não impacta tanto no fluxo sanguíneo cerebral. Mas diante de um cérebro muito lesado, muita manipulação, um TCE grave, aí a coisa é diferente. Aí o manejo tem que ser agressivo, então uma linha arterial com uma curva adequada, bem confiável e uma manipulação delicada dos níveis pressóricos fundamentais. Para isso, no paciente mais grave, o catéter de PIC vai me ajudar na identificação de qual é a pressão arterial média adequada. Eu preciso de manter uma pressão de perfusão em torno de 60, 70, que seria a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. No paciente de AVC hemorrágico, normalmente a gente tem como alvo em torno de 140 de pressão sistólica. Mas isso no paciente que está com uma boa complacência cerebral. Mas se ele for submetido à neurocirurgia, para drenagem desse hematoma intraparenquimatoso, ou o paciente está evoluindo com piora do Glasgow, esquece esse valor de 140. Eu vou titular essa minha pressão arterial de acordo com a minha pressão intracraniana, focando essa pressão de perfusão entre 60 e 70. Se eu tiver mais recursos de multimodalidade, eu vou poder ajustar melhor esses meus valores de pressão arterial para uma pressão de perfusão mais adequada de caso a caso. Muito individualizado. A gente tem umas manifestações aqui. Tem o Luciano. Tem o Luciano de mão levantada aí, ó. Doutor Luciano. É o computador com defeito do Luciano. Não, deu certo, ele só fechou. Olha lá. Primeiro, agradecer a aula, bastante prática mesmo, a aula direta ao assunto. E o intuito aí, seria a determinação do Dr. Ederlon de provocação, eu vou fazer a seguinte consideração. O paciente neurocirúrgico pós-operatório com o cuidado de enfermagem. A gente sabe que, nesse momento, da higiene, tudo, né, é um momento crítico, porque a manipulação do paciente pode, eventualmente, deslocar um cateter, deslocar um PIC, etc., né? Então, qual que é a orientação prática que a gente tem que dar em relação, por exemplo, decúbito? A enfermagem vai baixar o decúbito para poder fazer uma higiene adequada. É um momento difícil do plantão, né? A higiene. A gente tem uma orientação especial, alguma coisa que o senhor sugere? Muito obrigado, viu? Nada. Banho maligno. Quem não conhece o banho maligno do CTI? Onde ocorrem as extubações, as perdas de cateteres, onde os eventos sempre são desencadeados. A perda de marca-passo, clássico. Não, como regra geral, banho, mudança de decúbito nas primeiras 24 horas, nas lesões graves, no pós-operatório do paciente instável grave, não deverá acontecer. Banho não, mudança de decúbito não, nas primeiras 24 horas. Digamos que o paciente não seja tão grave, mas esteja com uma DVE. Não há risco de hipertensão intracraniana. Opa, tranquilo, o banho poderá ser dado, mudança de decúbito é desejável, mas é óbvio que é importante que a equipe seja treinada em relação a isso. Se há uma situação de possível hipertensão intracraniana, já passamos de 24 horas, já está errado, que deveríamos ter resolvido nas primeiras 24 horas. Não resolveu? Quer dar o banho? Cabeceira vai ser mantida elevada, em torno de 30 graus. Nada de abaixar a cabeceira. Se por algum motivo houver necessidade de abaixar a cabeceira ou mudar de leito, não esquecer de fechar a derivação ventricular externa antes da mudança de leito ou da mudança de cabeceira. Mas, como regra geral, DVE, a equipe deverá ser treinada e retreinada em relação aos cuidados na manipulação. Porque não é incomum a perda de DVE. Eu nunca vou esquecer do Marcos Knibel brigando comigo que não queria que eu funcionasse mais bulbo jugular, porque perdia-se o bulbo jugular todos os doentes que a gente funcionava. Porque na época estava solto dentro da bainha, era por função direta, e no primeiro banho sempre saía. Isso aconteceu durante muito tempo, até o Knibel virar para mim e falou: Rogério, para com isso, não quero mais, isso aí não fica. Até perder os macetes e prender com o kit de fixação, isso demorou bastante tempo. Isso na década de 90, tá, gente? Início da... Tem 3 perguntas aqui, Rogério. Vamos lá.
Na sequência. Beatriz Mello pergunta o seguinte: doutor, boa noite. Obrigado, Bilal. Quando pensar em traqueostomia precoce para paciente neurocrítico? Ih, que beleza! Essa pergunta eu gostei. Então, bem, no geral, até 9 dias de TCE grave, diminui o tempo de ventilação mecânica, diminui o tempo de permanência em CTI. Muda o prognóstico, mortalidade? Não. E uma provocação bem legal que o Ulisses fez há uns 4, 5 anos, pediu para a gente avaliar os pacientes com TCE grave, especialmente com hematoma subdural, lesão difusa, como é que ficaram os pacientes 6 meses depois que foram traqueostomizados. Praticamente todos morreram. Então, a traqueostomia precoce, um paciente com lesão axonal difusa tipo 3, hematoma subdural com Zunkellen grande, com vídeos médio importantes, a traqueostomia precoce, a sensação que, aí é particular, tá? Não é literatura. Eu tenho a sensação que essa traqueostomia só prolonga esse período de sofrimento do doente. Não diminui a mortalidade em nada. Agora, um paciente jovem, com bom potencial de recuperação, hematoma extradural, um subdural pequeno, uma contusão hemorrágica, trauma facial, traqueostomia precoce nos primeiros 9 dias. 9 dias. Agora, uma lesão grave, com destruição de tronco, paciente herniado, considerar, depois de 72 horas, pensar em paliação. Mas isso deve ser caso a caso, tem que ser uma coisa discutida e uniforme em toda a equipe. Eu não costumo indicar traqueostomia precoce nas lesões catastróficas, onde haja um uníssono em relação à opinião prognóstica. Rogério, eu concordo com você com relação à questão dos pacientes com limitação de prognóstico, a traqueostomia, enfim. Mas também eu tenho uma impressão de que a gente não conseguiu ainda um desenho de estudo com força suficiente para detectar o impacto benéfico da traqueostomia. É claro que a traqueostomia não vai influenciar no desfecho, já que a causa primária do má desfecho, que é a lesão cerebral, a traqueostomia não tem impacto algum nisso. Então, temos que ter a cabeça de pensar que a traqueostomia, por diminuir o tempo de permanência na UTI, o tempo de ventilação mecânica, ela tem o impacto de diminuir a morbidade da permanência na terapia intensiva, né? E essa eu acho uma coisa que a gente tem que considerar. Mas eu queria fazer uma provocação, e agora é provocação mesmo, porque eu vou querer que você responda e depois eu vou querer ouvir a opinião do Rei Gota. Boa! E você vai falar primeiro. É claro que... Quietinho aqui, hein? Pois é, mas já vou colocar você no meio da roda aí. É claro que, quando a gente discute a indicação da imagem no pós-operatório, não há dúvida de que qualquer alteração clínica, seja no neurocheque, uma evolução diferente do esperado, etc., se impõe à imagem. Mas eu tenho observado com muita frequência a indicação da imagem de maneira regular, até para aquele paciente que está estável, que não apresentou nenhuma alteração. Qual é a impressão de vocês sobre isso? Vocês têm observado isso também? Pensando com uma visão global, que eu sei que o Rogério tem, que o Rigota tem, vamos olhar para o serviço dos outros, não para o nosso. Vai ficar mais fácil para responder essa pergunta. Boa, boa, boa. Bem, como a palavra é minha, depois passo para o Rigota. Segundo a literatura, a tomografia não é necessária, a não ser que haja uma piora neurológica ou não haja uma evolução dentro do esperado no pós-op de neurocirurgia. Estou falando especificamente de pacientes pós-op de neurocirúrgico. Então, se não ocorre a melhora esperada ou se ocorrer qualquer piora, é obrigatória a tomografia. Agora, também não adianta fazer tomografia depois de 3 dias, 4 dias. Isso não vai mudar o prognóstico. Então, se indicado adequadamente, essa tomografia tem que ser feita nas primeiras 24 horas. Uma boa indicação é nas primeiras 6 horas. Por quê? Porque nas primeiras 6 horas, eu estou indicando porque houve uma piora neurológica. Eu estou indicando porque o paciente não evoluiu como era esperado evoluir. Era para ter sido estubado, era para ter evoluído com melhora do déficit neurológico e saiu do centro cirúrgico, não teve essa melhora, não melhorou o déficit neurológico. Opa, tomografa. E tomografar quando? Nas primeiras 6 horas, 12 horas. Agora, ficar pedindo depois de 24, 48 horas,
Rogério, você deixou a parte difícil da pergunta para o Reigota, eu senti, mas eu vou insistir. Indicar, nesse caso, não tem dúvida. Ou eu falei bobagem de que existe uma indicação de imagem, às vezes excessiva, para paciente que está evoluindo estável só para dar uma checada se está tudo ok, sem levar em conta que isso significa transporte de paciente, tempo perdido, etc, etc, etc. Risco de transporte, né? O Risco de transporte. perda de dispositivos. Eu estou falando bobagem, isso não acontece? Deixa o Reigota só em Brasil. Ah, já vi que deixou para você aí. Vamos lá. Eu acho que a relação neurocirurgião-CTista é importante nos pós-operatórios, sempre importante. Que é o neurocirurgião que faz a avaliação inicial do paciente, que faz a avaliação do gásio de entrada, que vê a imagem de entrada e que faz a cirurgia. E na cirurgia, ele percebe se aquele pós-operatório, dependendo da lesão craniana, o que aconteceu durante a cirurgia que vai te favorecer uma preocupação maior no pós-operatório ou não. Se você opera um hematoma extradural, que é uma lesão extraaxial, extradural, que você tem menos repercussão em parênquima, você fica mais tranquilo no pós-operatório. Se você opera um subdural, como o Rogerinho falou, e tem um Marshall aí mais alto, de 4, tem um desvio média importante, que no perioperatório você tem um edema cerebral importante e que você pode cursar com uma hipertensão na craniana, é uma outra preocupação. Se você tem um paciente com pique, que você possa, um pique confiável, que você possa confiar naquela medida de pique, uma outra situação. E se você não tem um paciente que é um pós-operatório de hematoma subdural importante, que você não tem a pique instalada e o paciente está sedado, você perde parâmetros pós-operatórios, você perde parâmetros de status neurológico, de avaliação pós-operatória, porque a sedação vai comprometer a sua reavaliação, a sua avaliação pós-operatória. Então, nesse caso, tomografia. A gente já tem lá alguns neurocirurgiões. Hoje, lá no Alberto Torres, a gente tem uma dificuldade, que a gente está com um turnover grande e cada vez mais eu tenho residentes mais novos operando, mas o neurocirurgião, quem sabe do plantão, que é mais esperto, e uma cirurgia mais complicada, já se faz, rotina logo pós-operatória uma tomografia de controle, para saber se o resultado que ele operou está bom, ou se ele já está só nesse período de fechamento que leva meia hora, 1 hora, 2 horas, se ele recoletou um hematoma, por exemplo. Então, nesses pacientes que você não tem outros parâmetros, senão os parâmetros apenas clínicos, de motorização cardíaca, a oxigenação capilar ou outros sinais indiretos, você tem que abrir mão de fazer um exame de imagem. Então, a imagem nessa situação é importante. Por exemplo, hoje não, ontem, segunda-feira, lá no Alberto Torres, então uma paciente com abscesso cerebral, ela começou a fundamento de consciência no domingo, repetiu a tomografia, aumentou a imagem, aumentou o edema pré-lesional, indicada abordagem cirúrgica, não conseguiu levar para o cirúrgico, foi aí que a tomografia nos deu parâmetro adicional. Em CTI, a tomografia é sempre importante, e eu não me incomodo de repetir tomografia ou, como alguns pensam, excesso de tomografia. Se você perceber que o paciente tem alguma piora neurológica, essa paciente a gente não conseguiu operar porque ela estava com uma PF2 de 100%. O próprio CTI, quando indicou que a próprio transporte, a paciente poderia ter uma parada por não sustentar nem o transporte ou a própria manipulação do respirador. A paciente está em tratamento com antibiótico e eu não consegui abordar. Então, a imagem é importante? Sim. A discussão com o intensivista é importante? Sim. E o pós-operatório tomográfico, quando é um paciente mais estável, eu não me oponho a pedir tomografias de frequência. Paciente que eu extradural, que já fiz um exame de controle, que está direitinho, eu vou fazer uma tomografia de controle lá para o 4º, 5º dia, porque eu não tenho preocupação com a piora. E esse paciente se despertou rápido no pós-operatório, meu parâmetro é clínico e não complementar com imagem. Reigota, obrigado aí pela tua resposta, e aí aproveitando o gancho para tentar organizar isso para a turma da terapia intensiva, até para que vocês não se aborreçam com as imagens,
Fora das situações clássicas de piora clínica, tem algumas situações, como o Reigota comentou, que a imagem também se impõe. Um feeling do cirurgião por um achado dele durante a cirurgia, característica do paciente. Se o paciente não está suficientemente desperto para você ter uma avaliação neurológica confiável da evolução dele, ou até dificuldades de monitoração e perda de parâmetros que possam te dar aí uma melhor percepção da evolução dele. Mas acho que a mensagem final aí é a interação intensivista e neurocirurgião, essa discussão vai ser sempre saudável. Aí, Rogério. Então, essa última frase sua é fundamental. Interação neurocirurgia com a equipe da terapia intensiva. Essa comunicação é fundamental. Quem viu a cabeça aberta foi o neurocirurgião. O que ele percebeu nem sempre é a mesma percepção que o intensivista tem. Então, essa comunicação é fundamental num bom pós-operatório de neurocirurgia. Que haja essa aproximação com o anestesiologista, com o neurocirurgião, quando, olha, essa cirurgia foi mais complicada. Não foi uma cirurgia de fossa posterior. Esse paciente teve muita manipulação cerebral. Então, esse paciente vai precisar de um pouquinho mais de atenção. Ou o contrário também. Olha, Rogério, é um extradural, uma fratura pequena, foi tranquilo, retirou o cérebro, voltou a pulsar rápido, tranquilo. Então, essa comunicação de quanto a gente vai precisar de dar de atenção diferenciada, de maior frequência do neurocheck, essa identificação de precisar de uma tomografia em 6 horas, isso é fundamental, a comunicação entre o cirurgião anestesista e o intensivista. Se não houver essa comunicação, a gente perde muito. Nós estamos... Tem 3 perguntas aqui sobre monitorização e uma de manejo. Então, dá para fazer as 3 em uma e a de manejo. Manejo é uma pergunta bem objetiva, manter sódio no limite superior. E de monitorização tem sobre o uso da microdiálise, o uso de NIRS e do eletroencefalograma contínuo. Beleza. Bem, em relação ao sódio, não creio que haja um trial, pode ser que haja, eu desconheço um trial associando prognóstico ao nível de sódio. Como opinião de especialista, um sódio mais alto deixaria o cérebro mais seco, mas isso é só opinião de especialista. O que eu uso em termos de conduta com relação ao sódio é um sódio mais elevado, no limite superior, eu não uso solução salina hipertônica. Eu prefiro usar o manitol quando estou diante do paciente com uma natremia mais elevada. Microdiálise, muito bom para pesquisa, para laboratório. Beira-leito, não creio muito que seja que faça alguma diferença. E o eletroencefalograma, tem muito medo do viés do especialista. Quando isso vira o mercado, isso me assusta quando se indica de forma, às vezes, fútil e tola o eletroencefalograma. Monitoração em todo paciente pós-óbito de neurocirurgia, manter o eletroencefalograma. Até porque isso é pago por hora. E o valor, quando eu passei a ter acesso aos valores cobrados, eu fiquei um pouco assustado. E algum subgrupo para se preocupar com ele e indicar mais? Tem, aí sim. Pacientes com alteração do nível de consciência não justificável pelo procedimento cirúrgico, ou pelo anestésico, ou pelo análogo sedativo utilizado. Se eu tenho um despertar diferente, se eu tenho história de crise convulsiva, ou uma crise no pós-operatório, aí eu manteria o eletroencefalograma sim. Mas, como regra geral, em todos os pacientes, não. Só quando eu tiver uma suspeita de uma crise convulsiva ou de um estado de mal não convulsivo, um nível de consciência alterado do paciente que eu não esperava isso. Tem uma pergunta ainda sobre ultrassom, dupla de artéria cerebral média periodicamente nesses pacientes, ou é futilidade já que tem pique? Bem, monitoração multimodal que está na moda, gente. Você só utilizar PIC para decisão terapêutica ou condição clínica não é adequado. A gente vai usar pressão arterial média, PIC, bainha de nervo óptico, Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano, isoladamente, não é uma ferramenta diagnóstica. Eu, através do Doppler transcraniano, eu não faço diagnóstico de isquemia cerebral tardia. É um conjunto de fatores, piora do quadro neurológico, piora da imagem da tomografia, o paciente está com um déficit neurológico pior, a conjunto de informações que irão me levar a uma condução.
Doppler isoladamente, não é uma ferramenta fundamental. E espectroscopia com raio infravermelho, NIRS? Mais uma ferramenta. Eu tenho até medo de falar em relação a dispositivos específicos, porque são específicos, é uma particularidade. Isoladamente, nenhum deles tem se mostrado, sim, o exame que dá o diagnóstico. Talvez o eletroencefalograma no estado de mal epilético seja o exame, mas isoladamente a PIC, o ultrassom, o oxímetro isoladamente cerebral, não. Cristiano quer fazer uma pergunta aí, Cristiano? Pô, o Rui Monteiro também não vai fazer nenhuma pergunta, não? Estou vendo que o Rui está na plateia aqui. Ô, Cris, aí. Oi, Fernando, está me escutando? E tu está no HPS, pelo jeito, não fica. Estou de plantão no cliente. Boa noite aí para todos. Boa noite, Cris. Parabéns, Rogério, pela exposição aí, muito baita aula, muito direta e bem objetiva aí, e com uma prática que tu tem excelente, trouxe muita coisa boa e de dicas importantes aí. E complementando um pouco, eu também acho que o cuidado global aí é muito mais importante que qualquer aparelho. Mas uma coisa que tu salientaste no começo em questão hoje o objetivo da oxigenação, de tentar não hiperoxigenar, e nós temos algumas situações, principalmente nas urgências, onde pode ficar um pneumoencéfalo grande. Nessas situações, usualmente a gente usa uma FO2 mais alta, principalmente quando tem um pneumocéfalo mais importante. Eu não sei se vocês fazem atualmente isso, e daí quando tem que pesar essa questão de não dar muito oxigênio para não hiperoxigenar e não gerar repercussões disso, e tratar o pneumoencéfalo com uma FO2 mais alta. Não sei se tem alguma sugestão aí. Boa, Cris. Excelente. Bem, a pneumoencéfalo hipertensivo, se eu vi uma vez na minha vida ou duas, foi muito, cara. Acho que o Getúlio Vargas é a única vez que eu vi um pneumoencéfalo hipertensivo. E o que é dito no papiro é que o tratamento com hiperoxigenação seria uma medida. Eu acho isso totalmente empirismo, mas é o que está no papiro. Eu nunca utilizei, tá? Eu não sei te responder, na verdade, Cristiano. Confesso a você que eu não sei te responder. Eu não sei se alguém na plateia tem alguma opinião. Rigota, já fez isso alguma vez na vida, Rigota? Rigota está jantando. Eu acho que o Rigota não viu, hein? Ou ele está sem o som. Não, ele não está falando. Voltei. Eu acho que os encéfalos pós-TCE que a gente tem, ou pós-cirurgia, eles regridem no pós-operatório, normalmente. Em relação à hiperoxigenação e fazer, não tem experiência. Não operou algum pneumoencéfalo hipertensivo, Rigota? Nunca. Eu vi que o Rui está na plateia. Rui, tá aí? Fala aí, Rui. Você já operou alguma vez? Eu nunca vi isso, cara. O Rui fugiu também. Não. Mas não viu o Rui? Tá aí? Ele estava aqui, sim, estava, pô. Cadê o Rui? Enquanto o Rui não aparece, tem outra pergunta aqui sobre o uso da pupilometria para avaliar sofrimento cerebral. Pupilometria. Zero experiência, não tenho experiência nenhuma. Eu acho que é mais uma das ferramentas utópicas, a meu ver. Até, gente, eu vou ser cruel agora. O pressão transcutânea, o brain for care, eu acho legal, mas isoladamente ele não é fundamental, não faz a diferença. Bainha do nervo óptico, para você ter aumento da bainha do nervo óptico, você tem que estar com pressão intracraniana aumentada por muitas horas. Então, a monitoração da bainha do nervo óptico de hora em hora, isso não vai traçar uma conduta. É mais uma informação de que temos uma situação de hipertensão intracraniana. Mas identificar um aumento da bainha do nervo óptico 24 horas depois de uma hipertensão intracraniana, num cenário agudo, no paciente neurocirúrgico, não acredito que isso impacte em nada o prognóstico.
Talvez o conjunto esteja em dúvida se tem hipertensão intracraniana, não tem o catéter de pica. Essa é uma proposta, né? É. Proposta. Você não deve outra proposta. decidir, você está num ambiente que não tem tomografia para criar esse doente mais urgentemente. Sim, aí sim. Talvez pupilometria, o banho de nervo óptico, num outro cenário, mas no pós-op de neurocirurgia, nesse cenário que eu preciso decidir em 6, 12 horas uma mudança de conduta, eu não creio que sejam ferramentas úteis, não, queridos. Rogério, vou fazer uma pergunta a você. Alguns pacientes, você vê que tem já uma cronicidade de não despertar pós-TCE, em que você faz a tomografia do crânio, está normal, ou tem no máximo uma lesão nacional difusa tipo 1, e esse paciente que você já tirou todos os parâmetros ventilatórios para despertar, tirou a sedação, tentou o desmame respiratório, ele não acorda. A minha preocupação de colocar aqui em relação ao eletroencefalograma é o uso do eletroencefalograma contínuo. Nessas situações, você faz por quanto tempo para você afastar a crise convulsiva ou mal súbito contínuo e que ele não responda e você comece a direcionar para uma lesão nacional difusa? Você tem esse parâmetro de tempo de eletroencefalografia? 24 horas? Mais tempo? Bom. Ô, Regota, excelente colocação. O Regota cumpriu a promessa, cara. Ele não ia fazer pergunta bobinha, não. Roda 10 de página. Bem, vamos lá. Se eu tenho uma alteração do nível de consciência não explicada pela lesão cirúrgica ou por qualquer outro motivo, tem que pensar em estado de mal não convulsivo. Se o paciente está com rebaixamento sensório, tem um eletroencefalograma que não tem atividade crítica, esse rebaixamento sensório não é para atividade crítica. Então, de cara, um stop, um eletro de meia hora já diz para mim que esse rebaixamento sensório não é porque ele esteja em estado de mal não convulsivo. Agora, é bem documentado que o paciente que faz a monitoração eletroencefalográfica contínua no pós-TCE, pós-op de neurocirurgia, muito frequentemente algumas atividades agudas, críticas, serão demonstradas. Mas não necessariamente se correlacionam ao estado de mal epilético. Ou seja, na dúvida em relação ao nível de consciência, se é estado de mal convulsivo ou se é o estado de mal não convulsivo ou não. Se eu faço um eletro de meia hora, ele é normal ou não tem atividade nenhuma, aquela alteração de consciência não deve ser por atividade crítica. Eu só vou te cutucar. Pacientes com crise convulsiva, pacientes epiléticos, de maneira geral, tá? Não é paciente de CTI. Que você faz eletroencefalograma de bom padrão. Você vê muito eletroencefalograma ruim aí. A gente sabe muito bem que somente 30% dos pacientes, isso é uma orientação dos próprios neurologistas, eles podem acusar alterações de ondas pontas, ondas pontiagudas, ondas sequenciais, que sugiram uma alteração específica para a crise convulsiva. Então, os eletros que fazem em torno de 20, 30 minutos, em paciente acordado, você pode ter apenas positividade em 30%. Sim. Você não acha que só meia hora seria insuficiente se você entrar numa dinâmica desse paciente com rebaixamento de nível de consciência e que você está na dúvida se tem outro motivo e você quer afastar esse motivo, meia hora não seria pouco tempo? Ou você faria 12 horas, ou faria 24 horas? Não sei. A pergunta que eu te faço é que eu não sei o tempo estendido de segurança pelo update ou qualquer outro estudo que o pessoal tenha feito. Bem, Regota, eu não vou saber responder essa pergunta como você espera que eu responda. Quanto tempo, se 6, 12, 24 horas, ou 3 dias, 2 dias, eu acho que isso não está bem estabelecido. O que eu sei é que se eu tenho um paciente com alteração do nível de consciência, se eu tenho a hipótese de estado de mal não convulsivo, e eu faço um eletroencefalograma e está normal, aquela alteração do nível de consciência não é para o estado de mal não convulsivo. É óbvio que a monitoração pode ser que encontre alguma atividade crítica. Mas, olha, como regra geral, paciente com lesão cerebral aguda, ele vai ter alguma atividade irritativa. E não necessariamente significa isso. Não, mas você pode ter um paciente com eletroencefalograma com uma lesão focal, uma contusão, ele vai ter um eletroencefalograma alterado naquela porção. Vai ter. Então, aí pode misturar. E você sabe muito bem que alguns pacientes que fazem mal convulsivo, a recuperação
meia hora, por exemplo. Eu estou te cutucando, tá? Não estou de implicância contigo, não. A gente sabe que esse paciente, às vezes, não recupera. O pós-crise, às vezes, é 2 horas. Sabe qual é o meu medo, Rigor? Eu pensaria um tempo um pouquinho maior. O meu medo é que isso justificaria todo paciente neurocirúrgico ou com lesão cerebral que seja mantido em eletrocefalograma contínuo. Isso tem um viés econômico muito importante. Porque se eu entro nessa hipótese de que qualquer alteração do nível de consciência num pós-lesão cerebral precisa de eletrocontínuo, isso vai levar a um impacto enorme. E eu não sei se leva um impacto de tratamento. Você trataria um paciente como uma alteração focal irritativa periódica que ocorra a cada 2, 3 horas? Se tu quer ter uma crise contínua, você tem que tratar. Ué. Você trata. Ele está convulsionando com frequência. Não, ele está convulsionando é uma coisa. Se tem atividade irritativa, é outra. Não, se ele tem eletroencefalograma alterado, mas ele não tem repercussão clínica, isso. Não trato. Tanto é que as rotinas hoje em dia de TCE é observar o paciente por 7 dias, que é o período que ele vai ter maior chance de convulsionar. Tá? Sim, então, essa orientação de 7 dias. Bem colocado. Em relação a anticonvulsivante, eu acho que eu não falei sobre anticonvulsivante. Eu esqueci de falar sobre anticonvulsivante. No pós-op de neurocirurgia, como regra geral, a gente não indica anticonvulsivante. Parece que não há um impacto em termos de prognóstico, especialmente na hemorragia subaracnoide. Agora, se o paciente tem história de epilepsia, se ele faz crise convulsiva, aí a gente mantém o anticonvulsivante. Até a questão, se ele tem uma crise convulsiva numa situação de pós-op de neurocirurgia, mas essa crise convulsiva seja devido a uma hipoxemia, uma hipoglicemia ou um distúrbio de sódio, talvez a gente não precise manter com anticonvulsivante depois de 7 dias. Só 7 dias a gente para. A gente vê seguido, Rogério, o paciente não ter convulsão e a difenilidantoína ser utilizada como profilática. Isso cada vez está mais fora de moda, o uso de anticonvulsivante profilático de rotina. A gente tem usado cada vez menos isso. Agora, logicamente, se o Regota vira para mim e fala, Rogério, lesão de ponta de temporal, malformação arteriovenosa, esse paciente tem um grande potencial de crise convulsiva. Vou manter ele com anticonvulsivante. Mas se em 7 dias ele tiver zerado de crise, eu vou parar. O Rogério, se não mudou muito as coisas aí pelo Alberto Torres, o grande volume de pós-operatório de vocês continua sendo trauma. Sim. Nós, no servidor, temos um perfil muito diferente. Os nossos pacientes, predominantemente, são tumor. Alguma preocupação especial no manejo pós-operatório desse paciente com tumor, até para poder aí... em relação a... Não, de manejo do pós-operatório, tem alguma preocupação especial que eu deva ter com o paciente de pós-operatório de tumor, diferente do que você comentou? Trombose, muito mais comum, um paciente de tumor. O edema na manipulação, por isso o corticoide é sempre indicado. Uma questão até que eu tinha antes era se eu faria ou não dexametasona uma dose maior no primeiro dia. Eu vejo que a maior parte das pessoas recomenda 10 miligramas no primeiro dia, depois mantém com 4 miligramas de 6 em 6. Mas acho que as maiores preocupações é o edema vasogênico e o efeito protrombótico que tem na maior parte dos tumores. Alguma outra observação, gente? Eu não lembro de tumor. Ok. Deixa eu te falar. Melhor começar com o neurocirurgião, porque o meningioma, uma lesão extraxial, que você tem menos possível manipulação do parênquima, a corticalidade, né, principalmente, que é ela que vai convulsionar mesmo, então é um paciente com uma preocupação menor. Tá? Esse paciente é um paciente de pós-operatório simples, vou colocar assim. O paciente com glioma, que ele já tem uma hipertensão local, que é efeito de massa por edema, pela própria lesão tumoral, pelo edema gênico, efeito de massa local, que você tira a lesão total, parcial, não importa, e que você, fato de manipular o tecido cerebral, você já está mexendo com toda a autorregulação dele. Esse paciente, sim, conversar com o CTIsta, você fazer um programa para esse paciente. Como uma lesão extraxial, por exemplo.
Então, as preocupações são diferentes. Por isso que eu acho que é muito importante sempre o operatório discutido na admissão do CTI, para ele passar para ele o que você encontrou nesse dia, qual é a lesão, qual é a irritação que ele faz. Então, tudo em medicina é variável, mas as medidas neuroprotetivas são básicas, mas cada caso tem sua especificidade, que você tem que discutir para o paciente não ter consequências, chamado insulto secundário de uma lesão, da própria iatrogenia do médico ou da própria lesão primária da lesão do paciente. Agora, dica importante, o Regotta já chamou atenção para isso 2 vezes. Se a lesão é extraaxial, é tudo muito mais tranquilo. Caso contrário, a atenção tem que ser redobrada. Sim. Mais algum comentário, pergunta aí, turma? Ciro? Não, acho que a plateia... Eu tô aqui. Eu tenho a última aqui, que é uma coisa mais prática, Rogério. Tenho uma dúvida, aliás, excelente aula. Tirou bastante dúvidas das nossas práticas diárias, já que a gente tem bastante pós-operatório de neurocirurgia, mas eu também tenho atendido bastante por telemedicina, muitos pacientes que não necessariamente foram abordados ainda pelo neurocirurgião. Ele é avaliado uma imagem à distância, né, em lugares remotos que não tem a neurocirurgia naquele local, e a transferência, às vezes, é demorada, sabe? Vagarosa. A gente vê aquele paciente, apesar de ter falado, sem indicação, imagem é tal, não tem outro tipo de monitorização. Nesses casos, essa monitorização não invasiva que está surgindo, um exemplo delas, o Brain for Care, que eu até cheguei a comentar alguns dias atrás sobre isso, teria um papel interessante nessa triagem para poder mandar esse paciente para um centro de referência, assim, para ser avaliado, ou aquele que necessariamente pode ser que consiga esperar um pouco mais, ou até uma avaliação mais clínica para ver se a recuperação, por exemplo, no caso de um AVC hemorrágico. Boa, Caio. A gente tem que tomar muito cuidado de traçar conduta em cima só de imagem ou só de uma observação clínica. Eu confesso a você que eu sentia muito frio na barriga de decidir grandes condutas só com um telefone, especialmente num cenário de definição, se vai para a cirurgia, se vai para um hospital para o outro. É complexo, isso não é fácil. Mas informações do tipo, o paciente está piorando o Glasgow, a pupila abriu, o déficit neurológico não tinha 1 hora e agora está pior. E olha uma imagem que tenha evidências de desvio de linha média, de compressão externa de base, aí isso facilita um pouco, mas nem sempre é o que acontece. Às vezes você olha a tomografia e fala, caramba, será que tem alguma alteração? Estou em dúvida. Uma decisão de trombólise, por exemplo, AVC isquêmico. E a imagem nem sempre é tão perfeita. É uma situação difícil, mas o multiparâmetro é o melhor dos mundos. História com imagem já ajuda bastante. Só imagem eu tenho medo. Ô, Rogério, aproveitando que você é neurologista e intensivista, você é o melhor cara para responder essa pergunta. Opa. HSA. E o neurologista quer que o paciente fique na UTI por um bom tempo para ele ser monitorizado por conta do risco, do que você já sabe. E, claro, você adoraria deixar esse paciente lá pelo tempo que ele quisesse, mas lá no Alberto Torres o negócio não está fácil, cara. O Regotta precisa operar ali a cirurgia dele e precisa de vaga nessa UTI, cara. Como é que resolve isso? Aquele paciente que está evoluindo liso, qual é o tempo mínimo para ele ficar ali dentro da terapia intensiva? Cruel, Delon. Essa é uma dúvida cruel, desonesta, que não deveria ser feita em público. Isso aí é para uma conversa de botequim, que seria mais adequado. Na jugular. No jugular, isso foi direto. Por que é uma situação complexa? Porque muitas vezes o paciente com hemorragia subaracnoide, que tenha um Fischer modificado de 2, 3, está muito bem. Então, Hunt Rate 0,1, mas no 7º, 8º, 9º dia fica sonolento e, quando é visto no dia seguinte pelo médico, já que está na enfermaria, encontra hemiplégico. É uma isquemia cerebral tardia que não foi vista. O paciente teve alta no 3º dia, porque no servidores do estado a meta é tempo de permanência abaixo de 4. O paciente estava muito bem, redondo,
redondo, alta para ele, porque déficit neurológico, a pressão estava boa, tudo ótimo. Bem, no mundo ideal, Ederlon, essa pergunta foi cruel, você foi chato comigo. No mundo ideal, que esse paciente vá para um ambiente que haja uma equipe capacitada para identificar alguma piora, seja... E aí voltar para a UTI. Isso, no mundo ideal. Se a gente for pensar em termos de indicação de UTI, né, seria uma indicação nível 2,5, vamos dizer assim, né, pegando aquela estratificação da SCCM, né? Nível 1 é aquele doente em choque, aquele alto risco, né? O nível 2 é um paciente que tu tem chance de recuperação, sei lá, tem alguma outra patologia. E esse seria mais para monitorização intensiva, né? Que é nível 2, né? Mas, Rogério, e aí pensa assim, ok, qual é o mínimo que dá para a gente que a gente precisa ter que ficar com esse paciente? Você é muito cruel. Pô, tá pensando que é moleza? Bem, não existe isso, não tem como. Mas o que você faz? 21 dias é o tempo que a gente recomenda. Claro. Eu já vi doente que faz isquemia cerebral tardia com 23. Depois... Sim. Sim. Se a gente tivesse a certeza que ficar na UTI não tem isquemia cerebral tardia, ok, vamos deixar todo mundo, mas imagina. Mas imagina, Ederlon, você internado no CTI, depois de uma semana, sem nada, zerado. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, rapaz. Ninguém aguenta. O convênio vai glosar também, a família vai perturbar você não consegue. Não. O ideal é que vá realmente para o quarto e fique com alguém orientado, um técnico de enfermagem bem treinado, ou até em casa, algumas vezes você dá alta, já embolizou aneurisma, está resolvido com 48, 72 horas, um Hunt-REI 0, mas o paciente está lá querendo ir embora. E aí, como é que você prende esse paciente por 3 semanas? Então, pelo que eu entendi, o que você fala para o diarista lá é o seguinte, cara, 72 horas, está tudo tranquilo, vamos colocar ele lá no quarto e o pessoal fica de olho. Se tiver alguma novidade, chama a gente. Como é que é feito no servidor de Estado? Você já falou, cara, é isso aí. E agora, essa é uma situação de contenda com frequência, porque às vezes o pessoal quer... o servidor tem 700 leitos e 66 de UTI. Não é que nem os hospitais aí do Rio de Janeiro, que tem 100 leitos de enfermaria e 120 de UTI, né? Então, a gente tem que usar isso de uma maneira bem racional. Então, é impossível deixar uma HSA 3 semanas dentro da UTI. Aliás, eu diria que é impossível deixar uma semana um paciente que tá estável num pós-HSA. Mas essa é uma situação que geralmente traz desconforto. E já aconteceu casos de, depois de 4 dias sair de alta, um doente que está maravilha e aparece o Todos nós tivemos problema. Isso. E já teve o contrário de paciente que a gente está inseguro, a UTI também está insegura, e fica com o doente bastante tempo, e esse doente vem ter isquemia tardia quase 4 semanas depois. Então, sem dúvida, é algo cruel e deveria haver essa conversa, mas às vezes essa conversa é difícil, porque se de um lado a neurocirurgia precisa do leito disponível para UTI, por outro ela se sente segura com esse paciente lá, e a gente fica numa posição difícil com frequência nesses casos. Delão, o que eu acho em paciente com hemorragia espontânea? Se esse paciente que sangrou está no D1 de sangramento, D2 de sangramento, ele foi embolizado, você já tirou uma das 2 causas mais comuns de complicações. Se ele vai entrar na janela de espasmo no 5º dia, do 10º dia, do 15º dia, aí você não tem como prever que aconteça ele vai ter uma complicação. Mas eu acho que nesse paciente que, se pelo menos se conseguir segurar ele até o período de embolização, você já tirou uma das complicações, que seria o ressangramento, e sim, é muito grave o ressangramento. Então, se você conseguir no seu serviço lá que a pessoa embolize até o 4º dia, embolizou, dia seguinte, pós-operatório de controle, 5º dia vai embora para a enfermaria, estar na enfermaria. E torcer para não fazer vasos espasmos, porque ele vai fazer isquemia, sim.
com 5 dias, com 10 dias, com 15 dias, pode acontecer. Mas eu acho que é mais prudente, né? Segurar o cara, pelo menos até ele embolizar. Porque para o neurocirurgião, a gente fica preocupado com a vigília do paciente, que ele pode sangrar a qualquer momento, a qualquer segundo, e ele pode entrar na fase do espasmo também, logo a seguir, depois de poucos dias. E são as duas complicações que você não tem na imagem, você sugerir. Ele complicou por quê? Porque ele ressangrou ou porque ele está no período de vasoespasmo, naquela janela. Então, sugiro, né, pelo menos embolizar primeiro o paciente para depois tirar do CTI. O Rigotti, você costuma embolizar em que dia? Qual é a tua preferência? Hoje em dia já não tem data. Lá atrás, há 30 anos, lá no serviço do Paulo, que tinha lá o Marcos Quenível, que a Santa Casa também tinha 700 leitos e só tinha 10 de vaga de CTI. Então, era uma época muito complicada. A gente tinha que operar os pacientes, e eu sou da época que eu tinha que operar os pacientes e não mandar para o CTI. Então, opere e não use CTI. Porque nosso treinamento, CTI era muito difícil fazer reserva de vaga, lá com o Marcos Quenível. Então, hoje em dia, o pessoal do Fazer Hemodinâmica, que praticamente agora a maioria das cirurgias de aneurisma é Endovascular. intravascular. A gente não abre mais cabeça. Eu praticamente já não sei nem operar mais aneurisma abrindo cabeça, já tem tanto tempo que eu não abro. Hoje em dia, a aneurismação é precoce, porque existe o risco de sangramento, sim. Então, se você pode embolizar o paciente no segundo dia, terceiro dia, ótimo. Porque cada dia que passa, você aumenta a chance de ressangramento. E sangrou, o índice de óbito é bastante alto. Então, o pessoal já sugere imunização precoce. No paciente particular, depende do convênio autorizar rápido, né? Então, isso eu não posso reclamar. No geral, aqui o pessoal tem embolizado precocemente. Então, essa é uma coisa que facilita. E mais uma dica aí importante, né, pessoal? Uma vez já diminuído o risco de sangramento, isso dá um pouco mais de tranquilidade. Ótimo. Então, são 9h23. Acho que foi muito boa a aula do Rigota, cara. Eu acho que o Rogério aí foi um coadjuvante. Sacanagem, Rogério. Rogério, eu acho que ele está de sacanagem contigo, hein, Rogério? Pesada. Rogério, não convite mais. Não convite mais. Nada contra ti, Rigota, mas ele sacaneou o Rogério, hein? O Rogério já conhece, sabe que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, Rogério? Valeu. As caras. Muito bom. E principalmente muito boa essa interação. Volta depois, então, para ele fazer a participação dele, né? Para o Rogério devolver. O Rogério fica como é que se diz? Cutucador oficial. Exatamente, para fazer o contraponto. Mas foi muito bom. A participação do Rigota aí foi fundamental aí para dar contraste da visão do neurocirurgião. Acho que foi bacana aí, tá. Mas e o Ederlon pisando nos calos do Rogério, então, a toda hora? Mas, olha, então, foi um prazer. Eu queria agradecer, aí, se não tiver mais nenhuma pergunta, agradecer ao Rogério, agradecer a participação especial do Rigota. Ele está nos créditos agora, hein, Caio? Agora é do crédito. Vamos embora. Excelente a apresentação e essa complementação foi luxuosa aí, serviu para enriquecer ainda mais a discussão. Então, agradecer a todos pela presença e agradecer aos meus congêneres aí esse prazer que é estar todas as quartas-feiras fazendo essa sessão aqui, que é uma das coisas mais divertidas que tem para a gente nos últimos tempos. Aí. Tem que falar que é um grande encontro de amigos, né? Isso. Rubinho aí assistindo, Eliana Cazé, Cristiano Frank, Viviane, uma turma boa aí de intensivista. Ia se tornando mais perene aí essa sessão. Então, Rogerão, sinta-se convidado aí para mais outras vezes, como sempre. É um prazer. A gente vai ver aí um dia para encaixar também, para botar você de contraponto. E até a próxima. Se tiver na apresentação. Vai fazer questão, cara. Você. Grande abraço, turma. Boa noite para todos aí. Boa noite.